quero aqui agradecer primeiramente, não é, a Deus por estar convosco em mais um programa, não é? Hoje o Magcast está com um programa muito especial, não é? Programa de Páscoa. E esse programa, o convidado especial é o Cordeiro Pascual, é o próprio Jesus Cristo. Ele estará aqui conosco, não é? Por intermédio do Espírito Santo de Deus, e eu sei que será um momento inesquecível aos nossos corações, porque quando o Espírito Santo nos direciona a fazermos segundo a vontade dele, em tudo aquilo que ele determinou, louvado seja o nome do Senhor, tudo sai dentro da perfeição, não do homem, porque eu sou falha, eu sou pecadora, mas segundo a vontade daquele que é santo, 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 e não há outro igual a ele. Hoje aqui o Magcast está, não é? Com todas essas honras dadas ao Cordeiro Pascual, e vamos falar, não é? Como está aqui, não é? A verdade sobre a Páscoa. A verdade sobre a Páscoa. Como assim, pastora Magdalena Torres? A verdade sobre a Páscoa? É porque nós temos visto, temos vivenciado isso anos e anos e anos, né? Desde a minha infância que eu ouço que vejo que Páscoa, as pessoas, o comércio em si, eles prestigiam, né, e falam sobre chocolate, ovo da Páscoa, né, coelhinho. Mas a Páscoa, ela não é nada disso, não é? E eu quero começar aqui para deixar bem claro dentro da palavra do Senhor, não é? Em 2 Timóteo, o 4º capítulo e o versículo 4, o Senhor nos fala assim: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. É o que a gente tem visto, não é? O inimigo ele faz de tudo para tentar distrair a humanidade, para tentar tirar a história real e o valor, não é, da verdadeira Páscoa a quem tem que ser dado. Não é um coelho, não é um ovo, não é um chocolate, mas é ao Filho de Deus chamado Jesus Cristo. Aqui também, em 2 Timóteo, agora capítulo 3, não é? Versículo 16, o Senhor nos fala assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então, ela é inspirada, divinamente inspirada e proveitosa. Tudo o que está aqui na Bíblia Sagrada é a verdade que liberta a todos aqueles que creem na verdade de Cristo Jesus. O Senhor aqui, na palavra dele, a Bíblia Sagrada ela deixa bem evidenciado para cada um de nós a questão da Páscoa. Temos a Páscoa, não é, do Antigo Testamento, temos também a Páscoa, não é, do Novo Testamento. É a Páscoa dos judeus e a Páscoa dos cristãos. A Páscoa do Antigo Testamento, quando nós falamos, eu quero deixar tudo aqui, não é, bem claro para todos vocês. Nós temos que deixar bem esclarecido, não é? Quando se fala no Antigo Testamento sobre a Páscoa, capítulo 12 de Êxodo é rico sobre isso. É o capítulo, não é, mais completo e abençoado da Bíblia, no Antigo Testamento, que nos fala sobre a Páscoa, certo? No 27 diz assim: então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios
e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. É tremendo. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram. Foi bem na época, não é, onde estava aquela peleja grande, não é, de Moisés e Arão falando com Faraó para que o povo judeu fosse ali liberto das mãos de Faraó, não é? Foi toda essa luta e a partir daí, quando a gente fala sobre a questão da Páscoa no Antigo Testamento, é notório de que fala-se da escravidão à libertação do povo. A primeira Páscoa, a Páscoa dos judeus, é aquela época onde os judeus estavam escravizados no Egito, o faraó, e Deus, ele veio, não é? E para libertar através de Moisés, ali, e Arão, o seu povo, arrancando-os do Egito para levar a uma nova terra. Essa é a primeira Páscoa. O que acontece? Algo mais aprofundado. Olha, foram 10 pragas que Deus enviou. Mas antes da última praga, que foi a 10ª, não é? Aquela que iria matar os primogênitos, não é? De todas as famílias, que o anjo da morte passasse por ali, por ordem de Deus. O Senhor deu uma ordem de que todos os judeus pegassem um cordeiro de 1 ano, sem enfermidade alguma, perfeito, e pegasse esse cordeiro, matasse, e pegasse o sangue desse cordeiro e colocasse a marca nos umbrais. Diz a palavra do Senhor, nos umbrais, diz a palavra de Deus aqui, certo? Tudo isso aqui que eu estou falando para vocês tem em Êxodo 12. A marca é como que fosse uma cruz, certo? À frente de cada casa. O que aconteceu? Quando Deus deu a ordem e já estava determinado que Faraó fechou o seu coração e não libertou, não é, o povo de Israel, ele foi e deu a ordem, Deus deu a ordem para que o anjo, não é, da morte viesse e por onde ele passasse, ele matasse, não é, todos os primogênitos de todas as famílias que estivessem ali, não é, no Egito, ali naquele lugar. Então, para não acontecer isso com o povo judeu, Deus deu essa ordem. E todos aqueles que creram foram lá e fizeram segundo a ordem que o Senhor tinha dado ali a Moisés e a Arão. E as suas casas foram guardadas. Veio o anjo da morte, e quando ele foi passando, ele passando por cima das casas, e as casas onde estavam marcadas pelo sangue daquele cordeiro que ele tinha dado a ordem a deixarem a marca, o anjo não levou os seus primogênitos. Aí já é a primeira, né, evidência da Páscoa. Né? Ali aquele cordeiro estava representando o futuro sangue do cordeiro Jesus Cristo no Novo Testamento. Essa é a Páscoa do Antigo Testamento, certo? Essa Páscoa já era algo que estava ali proposto por Deus, porque Deus sabia que já havia esse plano esse que ele tinha feito com o seu Filho amado Jesus Cristo. Que no Antigo veio da escravidão à libertação. No Novo, da morte
para a vida. Quem veio da morte para a vida? Jesus. É algo esplêndido, gente. Esplêndido, esplêndido. O que o Senhor, Ele fez para salvar o seu povo com um amor tão tremendo, um amor tão sublime, um amor tão real. É algo que não se tem explicação, mas tudo que Deus fez e faz é pela fé. Então, pela fé, Ele fez todas as coisas acontecerem na vida de todos aqueles que creram. Como o homem é salvo? Pela fé. Como nós temos a certeza de que existe Jesus, Deus, o Espírito Santo, os anjos, não é? O diabo, as trevas, o céu, o inferno, não é assim? Pela fé. E o que é a fé? É o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Isso é a fé. E a Páscoa? Nós sempre, né, a cada ano, cada mês de abril, é comemorada a Páscoa. O mundo comemora a Páscoa, não é? Mas nós que temos o conhecimento da palavra, nós sempre estamos a cear essa Páscoa na casa de Deus, não é? O vinho e o pão e o vinho. O vinho que representa o sangue do Cordeiro e o pão, o corpo. É assim que Jesus fala. Aí aqui na palavra dele, olha, em Lucas 22, versículo a partir do 7º, o Senhor nos fala assim: chegou, porém, o dia dos ázimos em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: ide e preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segue-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Que coisa linda. Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito e prepararam a Páscoa. Então a Páscoa é algo muito sublime, onde não pode ser feita em qualquer lugar, de qualquer maneira. Quem está a preparar essa Páscoa tem que estar puro. E o que é estar puro? É sempre se desvencilhando do pecado, se esforçando para não pecar, lutando para muito mais fazer a vontade de Deus do que cometer o que não pode cometer, não é? Erros fazem parte da vida, mas a palavra diz que erros consecutivos tornam-se pecado. E eu não sei se vocês perceberam aqui, olha, o local era um cenáculo todo mobiliado, um local muito bonito, não é? E ali fazer preparativos. E eles começaram a fazer a ceia do Senhor. E chegando a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Porque foi a última Páscoa ali de Jesus. E ele quis muito estar ali com seus discípulos. Porque a Páscoa, ela faz parte também do que? Ela passa para nós a comunhão que temos que ter entre os nossos irmãos. Não é? A alegria de estarmos todos ali, juntos, unidos, em amor, com amor, celebrando, não é? O nome do Senhor, não é? Sentindo a presença dele.
sendo nós purificados pelo Espírito Santo dele. E aqui ele fala mais. Porque, no 16, é Lucas 22, 16. Porque vos digo que não a comerei, mas até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse, tomai-o e repartiu entre vós. Por quê? Por quê? Diz aqui a palavra do Senhor. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e disse-lhe, dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. O sangue ali na cruz do Calvário. O sangue ali que purificou da morte para a vida. Essa cruz que Jesus levou, pesada, na hora da sua crucificação, ela significou o nosso pecado. Ela significou tudo de ruim que foi lançado sobre nós quando ali Adão e Eva caíram no paraíso. Essa cruz, ela levou todas as nossas maldições. Ela levou a escravidão do homem ali, do pecado. Para todos aqueles que aceitam a Jesus como o único e verdadeiro Salvador de sua vida. Aquela cruz ali foi o basta que o Senhor deu. Hoje aqui se encerra. A morte cai. E a vida, ela renasceu. Ressuscitou com 3 dias de morto. É tremendo demais. Olha, mas no 21, mas ei que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. Ele está falando aqui sobre Judas Iscariotes. Mas já estava determinado, ele também deixa bem claro isso. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. Deus, ele tem os seus propósitos. Nós não entendemos. Mas o servir a Deus não é querer entendê-lo. Não é querer compreendê-lo, mas é servi-lo com amor e dedicação. Confiantemente. De que ele nos traz a certeza que dele só virá o melhor para a gente. Aí você vai dizer assim, mas pastora Magda, como? Um Deus, Pai, Filho dele chamado Jesus Cristo, o colocou nesta terra para ele sofrer o que sofreu. E não esteve ao lado dele. Quem foi que disse que ele não esteve ao lado de Jesus? Ele esteve. Até nos momentos mais difíceis ali da sua crucificação. É porque nós temos que passar por aquilo que temos que passar. Gente, a Páscoa nós temos que levá-la constantemente dentro de cada um de nós. Não somente agora, porque está sendo comemorada.
O Cordeiro Pascual é Jesus. Ele se encontra hoje aqui, em nosso meio. Foi Ele que fez por nós. Foi Ele que sofreu por nós. Ele nos escolheu primeiro do que nós a Ele. Se Ele não tivesse nos escolhido, nós não iríamos o escolher. Mas o amor dele nos alcançou. E hoje estamos aqui. A Páscoa, ela significa passagem. Passagem. No hebraico, passagem. E isso mostra o seguinte, que a passagem tanto no Antigo, da escravidão, a libertação, como a passagem no Novo, da morte para a vida, em todos os dois, Deus estava ali. E Ele tem o seu propósito e ali foi concretizado. Jesus não vai fazer mais. Ele não virá mais para morrer por nenhum de nós, porque tudo Ele já fez ali. O Cordeiro já morreu, o seu sangue derramou, o seu sangue nos purificou, e Ele ressurgiu, Ele ressuscitou, e hoje vive estar, e nós é que temos que buscar e reconhecer que só há um caminho para sermos salvos. Jesus Cristo, o Cordeiro Pascual. Aquele que nos ensina de que nós sempre temos que estar preparados para alguma coisa que vai acontecer em nossa vida e vai exigir de nós que uma transformação, uma mudança, não é? Uma passagem da morte para a vida ou da escravidão para a libertação. Você percebeu que não foi fácil, porque tudo foi muito lutado, mas tudo foi feito por amor. Porque esse que nos amou primeiro do que nós a Ele, Ele agora está sentado à destra do Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E Deus disse: toda honra e todo louvor e toda glória sejam dadas agora ao meu Filho, Jesus Cristo. Ele entregou a Ele. Jesus nos tem como ovelhas. E Ele é o pastor. Ele escolheu ser o cordeiro, morreu como um cordeirinho, calado, sofrendo. Né? Mas como todo cordeiro, quando a gente fala de cordeiro, a gente fala de higienidade. Os cordeiros, eles são ingênuos. Os cordeiros, eles são dóceis. Eles são amáveis. Eles são tranquilos. Esses são os cordeiros. Todo cordeiro, ele precisa de um pastor para o direcionar. O tempo que Jesus esteve aqui nesta terra, em todo o tempo, podem perceber, Jesus não fez nada sem antes falar com o Pai. Ele se comunicava em tempo todo, em oração, através de oração. Esse Deus, ele não fez nada por fazer. Tudo foi muito bem projetado, portanto, preparado, pensado, organizado.
para que não se tivesse brecha alguma para o inimigo entrar. Por quê? Porque o inimigo ele jogou e lançou o pecado, a morte. Mas Deus ele não nos criou para que a gente passasse pela morte. Ele nos criou para termos vida eterna. Antes, realmente não era para ter nem a morte aqui, física, na carne. Mas após o pecado veio a morte carnal. E espiritual. E espiritual. E a Páscoa, ela fala sobre tudo isto. Sobre tudo isto. E é algo que nós temos que vivenciar a cada dia. Se você quer ser salvo, não existe esse negócio de ser salvo, salvo para sempre. Nós temos que lutar pela coroa da vida, nós temos que lutar constantemente para que a gente não perca. É como que a nossa salvação fosse um passaporte. Se a gente estiver vacilando, vem o ladrão, rouba e a gente não pega o avião para a viagem. Bem assim a nossa vida espiritual e salvação diante de Cristo, diante do Senhor. Uma batalha espiritual constante. Vocês podem perceber que no Antigo Testamento ali, olha a batalha. Porque ali o faraó, ele representava ali o diabo. Lutando contra Deus para querer acabar com o povo de Deus, os judeus, os hebreus. Qual diferença tem hoje em dia? Qual diferença faz? A luta continua. Continua da mesma maneira. É Deus lutando para sustentar o seu povo. O seu povo vai vir a volta e vem com rebeldia. Porque o povo ali foi parar no Egito, o povo de Deus. Foram 430 anos de escravidão terrível. Por quê? Porque o povo foi rebelde. Começaram a adorar outros deuses e fazer coisas que não agradavam a Deus. Você sabe o que são 430 anos? E eles foram parar ali, não foi culpa de Deus, foi culpa deles. E o incrível é que Deus sempre ouviu quando eles iam e faziam as suas orações, o coração do Senhor, o coração de Deus, se quebrantava. E ele ia e enviava sempre um servo dele para liderar e para fazer a vontade dele prevalecer sobre a vida do seu povo. Foi assim no Antigo Testamento. E ele veio através de vários servos. No Novo Testamento, ele veio através de vários servos, mas ele veio. Ele, o principal, o Filho de Deus, Jesus Cristo, para completar a boa obra. E assim a gente poder estar hoje aqui comemorando a Páscoa. Mas a Páscoa fala-se sobre o sangue do Cordeiro e o corpo, que é a ceia. Entendeu? A Páscoa, a sua história, foi uma história triste, né? Entre aspas, porque a gente nunca que quisesse, se nós não soubéssemos agora, não é? Qual a finalidade de tudo que Jesus passou, nunca que iríamos querer que Jesus passasse pelo que ele passou. Muito menos morrer. Quem queria ficar sem o seu mestre? Quem queria ficar sem o seu rei? Quem queria ficar sem o seu pai? Ninguém. E ele sabia tanto, Jesus, que a falta que ele iria fazer
que ele fez questão de fazer a última ceia com seus discípulos e reunir a todos eles, mesmo ele sabendo que um era o traidor, que era Judas Iscariotes. Mas Jesus amava a todos. E os seus discípulos o amavam. E Jesus sabia a dor da separação que eles iriam sentir quando ele fosse preso, que Jesus foi preso ali logo depois. Logo depois da ceia pascual. E grandes foram as dores dos seus discípulos. O medo. Não é? Mas estava determinado. E o que Deus faz é perfeito. E nada é por um acaso. Porque Deus, ele não faz nada por fazer. E não foi predestinado. Porque se coisas fossem predestinadas, então onde ficaria o livre-arbítrio que ele nos deu? Mas estava determinado o que Deus concebeu. Louvado seja o nome do Senhor por todo o seu amor, por tudo o que ele fez e por tudo o que ele tem feito, porque ele é Deus. Ele é tremendo, ele é puro. Né? Olha, eu vou ler só um pouco aqui para que vocês, dentro de toda a explicação que eu já dei, Êxodo 12, fala assim: e falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, o que eu disse a vocês, segundo as casas dos pais, né? Um cordeiro para cada família. Interessante que aqui a palavra fala que se a família fosse pequena e o cordeiro fosse muito para essa família, se unisse e se juntasse com outros vizinhos, com outras pessoas, entendeu? Para ir à sua casa e comerem desse cordeiro. Olha, para vocês verem que a Páscoa, ela traz o que eu já tinha falado para vocês, o amor, a união, não é? Essa cerimônia, não é? Que nós fazemos diante deste Deus, honras a Ele. Olha aqui. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis conta e assim conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, como eu tinha dito a vocês, um macho de 1 ano, certo? O qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento, né, da congregação de Israel, e sacrificará à tarde. Por que à tarde? Jesus, quando ele morreu, era 15 horas, 3 horas da tarde. Então vocês podem perceber que tudo foi à risca, muito bem planejado por Deus, até os horários. Aqui é no Antigo Testamento. Eu estou lendo aqui para que vocês tenham uma noção maior, né, do que eu falei. Então, Jesus, quando ele faleceu ali na cruz do Calvário, eram exatamente 15 horas, 3 horas da tarde. Quando Jesus ele ressuscitou 3 dias depois, foi exatamente 5 horas. Dizem que foi da madrugada, ainda era escuro. E, inclusive, foi Maria Madalena. Né? Quando chegou lá, ele não se encontrava mais, mas
ele se direcionou a ela. É incrível, é esplêndido todo o mover, não é, de Deus em tudo aquilo que Ele quer fazer e faz para alcançar o seu propósito. Por isso que eu não deixo nem deixarei jamais de servir a esse Deus, porque Ele é maravilhoso. Olha, e tomaram do sangue, poloão em ambas as ombreiras que eu disse a vocês, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Para quê? Porque quando o anjo da morte passou, então ele via que as casas estavam com o sangue do cordeiro, portanto ele não poderia matar ninguém ali. Ele passava por cima das casas, mas não fez mal algum a nenhum daqueles que tinham as suas casas marcadas. E naquela noite comeram a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comeram. Sabia o que significa essas ervas amargas? Elas significavam a amargura da escravidão e do sofrimento que o povo judeu passou ali, nas mãos de Faraó no Egito. É isso que significa. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com suas fressura. E nada dele deixareis até amanhã. Mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Nada de desperdício. Por quê? Porque tudo isso aqui, aquele cordeiro representava Cristo. Aquele cordeiro representava Jesus. E nada pode ser desperdiçado. Nada. Porque se trata de Jesus. Olha. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eles tinham que apressar, e apressar, porque eles tinham que dar no pé. Eles tinham que ir embora, sabe? Olha, e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até aos animais, e todos os deuses do Egito fareis juízo. Eu sou o Senhor. Porque até os animais não escaparam. Porque naquela época, os egípcios eles usavam os animais, não é, em sacrifício aos seus deuses. Então, para Deus, aqueles animais, eles eram usados para abominação, idolatria. Por isso que ele destruiu os animais também. Aí aqui, no 13, 12, 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas que estiverdes vendo eu, sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade. Quando eu ferir a terra do Egito, passarei por cima. Eu disse a vocês, não foi? E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-ei por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis, lá bastou. Celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comemoreis pães ázimos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Sabe? E o primeiro dia haverá santa convocação, também ao 7º dia tereis santa convocação, nenhuma obra se fará neles, senão o que a alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Não poderia mais haver mistura. Porque o que é santo é santo. Não poderia ser levedado. Porque estava se falando do Cordeiro. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Era um povo, um corpo purificado. Estava se direcionando, estava se tratando aqui de Jesus. Por isso de todas essas ordenanças.
Continuando aqui no 17. Guardais, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirarei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. No primeiro mês, ao 14 dias do mês, à tarde comereis pães ázimos, até 21 do mês, à tarde. Pois 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Ele está falando aqui sobre a questão da salvação e da perdição. Certo? Aquele que tiver a Jesus não pode se alimentar de coisas impuras que não fazem parte da palavra de Deus. Mas se chegar a se alimentar disso, será jogado fora, como diz a palavra do Senhor. Está falando aqui sobre a salvação. Deus é fiel, muito fiel. Olha, nenhuma coisa, no 20, nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães ázimos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então, tomai um molho de isopo, e molhai-o no sangue que estiver na bacia e passai-o na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da casa até amanhã, porque iria passar ali o anjo da morte, com toda a promessa de Deus, não é? Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Até os dias atuais, nós falamos e falamos e falamos a todos. Mas o que é que acontece? Uns crerem, outros não, outros zombam, não é? E aí Deus deu livre-arbítrio a cada um de nós, mas a verdade tem que ser dita. Tem que ser dita. E vocês estão percebendo que a Páscoa é algo muito mais profundo, não é? Do que tem sido dito aí. De divulgações, propagandas em TV e tudo. A Páscoa é algo muito profundo. A Páscoa, ela fala sobre tudo. Ela fala sobre a morte e a vida. Ela fala sobre a escravidão e a libertação. Ela fala sobre a salvação e a perdição. Ela fala sobre tudo. Sobre tudo. Das trevas à luz. Por isso que veio Jesus, para mudar todo o quadro. Para mudar todo o quadro. Portanto, guardai isto para estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Guarde aí. E acontecerá que quando entrardes na terra, que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. Ele já dizendo aqui para a gente que era para a gente fazer esse culto, em memória de tudo isto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é este? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. A resposta aqui novamente. Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel, do Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e o adorou. Esse é o culto. A Páscoa é isso, gente. É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, ao Cordeiro Pascual. Adoração a Ele. Dedicação. Amor. Não é? É isso. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram. Fizeram. Deus cumpriu. Falou, cumpriu. Louvado seja o nome do Senhor. A Páscoa
é vida. É interessante que a comida que nós temos que comer, não é? E beber é o sangue e o corpo de Cristo, representados pelo pão e pelo vinho. Aí o que é que acontece? Aí o mundo, que é uma maneira que Satanás usa para tentar distrair as pessoas do verdadeiro sentido da Páscoa, para tentar desviar a visão e o coração das pessoas de Cristo. Aí o que é que acontece? Não é Páscoa, oba, chocolate, oba, vou ganhar um ovo de Páscoa. Ah, eu não quero ovo não, eu quero o coelhinho da Páscoa. Ah, eu vou comer o quê? Chocolate. Aí vocês percebem? É como o inimigo, ele tenta avacalhar algo que é muito sério. Está se falando sobre um Deus que enviou o seu filho, o único filho, chamado Jesus Cristo, para morrer por amor à humanidade. E ser ele esse alimento que quem come desse alimento não sentirá fome. E quem malastear e não sentirá sede. Mas que vem o inimigo e tenta desfazer, infelizmente, o mundo. Não está nem aí. A Páscoa virou comércio. A Páscoa virou comércio. E aí o que é que acontece? Eu tenho visto algumas igrejas entrando nisso. Domingo agora será a nossa Santa Ceia e o nosso culto de Páscoa. E o que é que a gente vai fazer? Ah, tem igrejas que estão dando chocolate, né? Aí dá chocolate com alguma mensagem, né? Para os visitantes, para as pessoas que estão ali. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Porque eu não vou entrar naquilo que o inimigo tem distribuído por aí. Não. Tenho nada contra chocolate, eu até gosto de chocolate. Mas nesse dia, eu não quero saber de chocolate. Sabe por quê? Porque ele tem tomado o lugar daquele. Que foi ele que deu a vida por você e por mim. Parece brincadeira, não é, gente? Algo tão simples, mas que está levando muita gente aí para o inferno. O que eu estou falando aqui é bíblico. Ou você crê para ser salvo, ou você não crê para perder a sua salvação. Ou você crer para viver, ou você não crer para morrer. Jesus veio e nos libertou da escravidão do pecado. Você sabe o que é viver na escravidão? É você não ter paz, é você levar um peso sobre você. Você sabe aquela cruz pesada que Jesus levou? Que ele estava também tão debilitado que ele não teve a condição de continuar levando aquela cruz? E chamaram aquele homem para que ajudasse a Jesus a levar a cruz até um certo caminho. Mas essa cruz era tão pesada, mas o peso maior dela não era da sua madeira ali, mas era o peso do pecado de cada um de nós. E Jesus foi ali e levou. E naquele dia ali, ele acabou com tudo. Ele nos libertou. Ele ali estendeu a sua mão. Ele diz, agora sois livres. Se aceitarem a mim como o Cordeiro Pascual de vossas vidas, sereis livres. Livres do pecado que tem acabado com este mundo.
Porque aqui a nossa vida é passageira. Tudo passa. Mas as palavras do Senhor jamais vão de passar. O que nós temos que fazer, nós temos que nos preparar. Porque o Cordeiro Pascual, ele não vai mais vir aqui a esta terra. Mas ele virá, como diz a palavra do Senhor, a trombeta vai tocar. Iremos contemplar do firmamento ao céu Jesus chamando a sua igreja. Mas só contemplará isso os salvos. Aqueles que ouvirão a voz do Cordeiro de Deus, que parabassui, que libertou, que perdoou todo o pecado do mundo. É isto. Essa é a Páscoa. Celebre a Páscoa, não somente nesse domingo, mas celebre a Páscoa do Cordeiro Pascual todos os dias em sua vida. Honre-o, adore-o, esforça-te, tem de bom ânimo, eu venci, podereis vencer em mim, diz Jesus. Tudo ele já fez, o caminho ele abriu. E agora só depende de você e de mim. Porque no dia que chegar nosso dia, ou se antes disso Jesus vier a buscar a sua igreja, eu posso dizer de certeza, eu estarei lá com ele. Em nome de Jesus. Eu quero convidar, não é? Aqui eu falei para vocês, não é, tudo sobre dúvidas que as pessoas geralmente têm sobre a Páscoa, não é? Eu falei tanto dos judeus, como dos cristãos, do Antigo Testamento, como do Novo Testamento, né? E eu creio que Deus, se por acaso vocês ainda ficaram com alguma dúvida, é só colocar, certo? Nos comentários, e pode ter certeza que eu mesmo irei responder a vocês, tá? Quero convidar vocês que são daqui de Aracaju, Sergipe, para fazerem parte, não é, do nosso culto de Páscoa, que será domingo agora, às 19h30, lá na CVCC, Igreja Congregacional Vida com Cristo. Fica na Farolândia, certo? Antiga Canal 4. Eu e todos nós que fazemos parte da CVCC iremos receber vocês com muita alegria. E teremos também a nossa Santa Ceia, e eu sei que grandes coisas o Senhor irá fazer. Eu, com muita alegria, aqui agradeço ao convidado especial, não é? Ao convidado que não teve outro igual. Jesus sempre fez parte aqui do MagCast, ele sempre fez parte aqui desse programa, mas hoje esse programa foi todo dele, somente para ele. E aqui foi tudo para ele. Eu agradeço muito a presença do meu Senhor aqui em nosso meio. Agradeço muito a presença do Espírito Santo, do nosso Deus Pai, que está acima nos céus e embaixo na terra. E agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês que estiveram aqui conosco até o último instante. Estamos terminando. E agora eu digo a vocês que, se você gostou, esqueceu de dar o seu like, dê o seu like, tá bom? É importante para o canal Magdail Torres. Faça seus comentários, tá? Se você é inscrito, maravilha. Se você não é inscrito nem inscrita aqui do canal Magdail Torres, aí tem um nome assim, inscrever-se. Você vai e clica, você vai ser o mais novo inscrito ou inscrita. Tem um sininho que você clica lá. E esse sininho ele vai trazer novas notificações. Todas as vezes que entrar conteúdo novo aqui no canal Magdail Torres, vocês irão receber. De domingo a domingo, nós aqui no meu canal são 3 vídeos de domingo a domingo. Então, são vídeos diários, certo? Ao qual vocês serão muito abençoados. Porque não sou eu, mas é o Senhor Jesus falando para o coração de cada um de nós. Eu quero agradecer grandemente a presença de todos vocês. Fiquem com Deus, não é? E até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus.
Deus abençoe.